que difícil. Vamos lá. Ai, que difícil. Difícil essa coisa de pescar, gente? Ah, não. Deixa por outro dia. Ei, crianças, vocês já estão aí? A paz do Senhor. Eu estava aqui, sabe, tentando fazer uma pescaria. Ai, mas é muito difícil, gente. Esse negócio de pescar não é fácil, não. Mas a gente tem coisa muito importante para fazer hoje, né? Vou tirar aqui os meus equipamentos de pescaria, minha jaqueta, meu chapéu aqui de pescar, né? Para proteger do sol, do vento, minhas iscas. Minha maletinha aqui também de equipamento de pesca, minha vara de pescar. Espera aí que a gente já volta para começar a nossa aula, hein? Pronto, agora sim. É porque hoje na nossa aula a gente vai falar de uma pesca maravilhosa. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou tia Messia, professora da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, atuando no Ministério Infantil, e hoje estou aqui com vocês para termos uma aula maravilhosa da nossa Escola Bíblica Dominical, na nossa turma Jardim de Infância, crianças de 5 e 6 anos, amém? E vocês sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para participar da nossa aula, pode comentar lá no chat. E uma coisa muito importante que você vai fazer aí rapidinho antes da gente iniciar, compartilhar. Você vai compartilhar a nossa aula aí com seus coleguinhas de escola, vizinho, parente, sabe? Não perca tempo não, compartilhe aí, porque a gente precisa levar também essas mensagens maravilhosas que nós aprendemos na nossa EBD para todo mundo que a gente conhece. Amém, crianças? Graças a Deus. Bom, nós estamos aqui para a nossa Escola Bíblica Dominical, né? A gente está no terceiro trimestre, hoje já é a nossa aula de número 3, né? E esse trimestre nós estamos falando de um assunto maravilhoso que eu amo. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Bom, e para começar, sem perder tempo, né, nós precisamos orar, não é isso? Agradecendo o Papai do Céu por essa semana que terminou, por essa semana que se inicia hoje, né? Então, nós vamos fazer uma oração e vamos também fazer o nosso devocional do nosso caderninho, que está em Salmos. E você que não tem o caderninho, é só você entrar no site da igreja, você vai baixar gratuitamente. E aí você vai ter aqui, ó, para o mês inteiro, todos os dias, nós temos o nosso devocional em Salmos, amém? Hoje nós estamos lendo no Salmo 19, né? Dia 19 de julho, e nós também aproveitamos para orar pelas crianças dos países das igrejas, onde as igrejas são perseguidas. Hoje nós vamos orar pelas crianças do Sudão, né? Nós precisamos orar por essas crianças, para que o Senhor dê a elas essa oportunidade de poder adorar ao Senhor com tanta liberdade, conforme nós também fazemos. Amém, crianças? Então, nós vamos fazer a nossa leitura do caderninho e logo em seguida nós vamos orar. Amém? Você já está com o seu caderninho aí na mão? Então, nós vamos começar. Hoje, em Salmos 19, 7, fala como é a lei de Deus. Ela é perfeita. Obedecer à lei de Deus nos faz muito feliz. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Amém? Orando o Salmo, Senhor, que possamos entender que a tua lei é para o nosso bem. Obedecer vai nos fazer felizes. Senhor Deus, ajude-nos a ser obediente à sua lei. E orando pelas crianças do Sudão, nós oraremos assim: Senhor, oramos para que as igrejas consigam funcionar dentro da lei, para que muitas crianças possam conhecer o Senhor. Amém? Os olhos, curva a sua cabecinha, onde você estiver, aí na sua casa, e nesse momento vamos orar ao Senhor.
Pai querido, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, ó Pai, de estar diante de Ti, para aprender mais um pouco da Tua palavra. Agradecemos por essa semana que se encerrou, ó Pai, e te agradecemos também por uma semana que se inicia, ó Pai. Nós iniciamos na Tua presença, aprendendo de Ti, ó Pai. Fala com cada criança nesta manhã, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, aprender da Tua palavra. Esteja conosco, ó Pai. Ajuda-nos a compreender. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Bom, agora que nós já oramos, né? Nós vamos agora adorar o Senhor de uma outra forma. Nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Sabia, criança, que ofertar na casa do Senhor é uma forma de adorar a Deus, porque com essa oferta é que a obra do Senhor é mantida, né? É que nós podemos manter aqui a EBD sendo gravada, né? Toda semana é que nós podemos receber as pessoas na nossa igreja. Então não importa a quantidade que você tenha, o importante é você ofertar ao Senhor de coração, amém? Você pode ofertar pelo PicPay, você vai pedir aí o papai, a mamãe, um adulto que esteja com você, né? Você vai dizer, manda lá no PicPay da igreja, ou pode depositar também nas contas da igreja, né? E pode também, quando você tiver a oportunidade, você, alguém da sua casa, trazer a sua ofertinha e entregar aqui na igreja, amém? E enquanto nós ofertamos, eu vou contar com vocês um corinho que fala da nossa lição de hoje, que era Pedro, Tiago e João no barquinho. Vamos cantar com a tia Messia enquanto nós ofertamos? Então, vamos lá. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus pelas nossas ofertas. Pai, te agradecemos por cada um que pôde ofertar neste momento para a tua obra, ó Pai. Te pedindo também, ó Pai, por aqueles que não puderam ofertar neste momento, que o Senhor venha, ó Pai, oferecer todo o sustento, ó Pai, para essa criança, para a sua família. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Dai o sustento, guarda e proteja. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe a cada um que pôde ofertar nesta manhã. Amém, crianças? Bem, crianças, e agora nós vamos então começar a falar da nossa aula, né, da nossa escola bíblica dominical. Lembrando a vocês que todas as histórias que nós aprendemos na nossa escola bíblica dominical, elas estão aqui, crianças, na nossa Bíblia Sagrada. Quando nós falamos para vocês aqui essas histórias, né, essa aula, tudo que vocês aprendem vem desse livro maravilhoso, desse livro precioso que é a nossa Bíblia, amém? E a nossa história de hoje tem por título Pescando com Jesus, amém? Pescando com Jesus. A nossa história, como eu falei para vocês, ela vai falar de mais um milagre que Jesus realizou quando ele estava aqui na Terra. Então, esse trimestre, né, na aula 1, na aula 2, já foram contados os milagres que Jesus realizou. E hoje nós vamos falar de mais um milagre que Jesus realizou.
E para isso, nós vamos utilizar a nossa Bíblia. Essa história se encontra no livro de Lucas, no capítulo 5 e o versículo de 1 a 11. É onde você pode ler com a sua família, que a nossa Bíblia está narrando toda essa história. Amém, crianças? Amém. E para guardar no nosso coração essa história de hoje, eu sei que vocês já decoraram o texto áureo, não é isso? E agora nós vamos falar todos juntinhos o texto áureo, que já está aí decoradinho, ó, aqui na sua cabeça. Amém? Então, tia Messia vai falar junto com vocês uma vez e depois eu sei que vocês vão falar sozinhos, tudo bem? Então, vamos lá, todos juntos, né? Nós vamos falar no 3. 1, 2, 3. Venham comigo e eu vos ensinarei a pescar gente. Mateus 4 e 9. Mais uma vez. Venham comigo e eu vos ensinarei a pescar gente. Mateus 4, 9. Glória a Deus. Que versículo diferente, né, crianças? Aprender a pescar gente. É isso mesmo que nós vamos aprender hoje, né? Essa lição que Jesus nos dá, que nós precisamos aprender a pescar gente para o reino de Deus. Amém? Então, crianças, Jesus, o nosso Jesus, né, nosso Salvador, durante o tempo que ele esteve aqui na terra, ele alcançou muitas pessoas através dos milagres que ele realizava. Não era isso? E essa notícia, ela corria por toda a Galileia e por todas as regiões. Então, onde Jesus estava, sempre juntava muita gente para ouvir falar de Jesus. E na nossa história de hoje, não vai ser diferente. Uma grande multidão se aglomerou próximo ao mar da Galileia para ouvir Jesus falar. E ali Jesus pregava para aquelas pessoas. E era muita gente, sabe, que vinha. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. Mas Jesus ia ali falando e aquelas pessoas às vezes iam empurrando Jesus. Eles iam se amontoando. Jesus às vezes até já ia caindo. Estava próximo ao mar. Jesus assim já ia até entrando na água. Mas Jesus ele precisava falar para aquelas pessoas. Ele não podia desistir de falar para elas só porque ele estava sendo empurrado, né? E as pessoas, elas queriam tocar em Jesus, elas queriam falar com Jesus. Acredito que elas queriam abraçar Jesus. Eu ia querer, vocês iam querer ter oportunidade de estar perto de Jesus? Ah, mas a gente ia querer abraçar Jesus, sim. E assim, era aquela multidão. E aí Jesus ali, todo apertado, quase entrando no mar, ele teve uma ideia. Ele olhou para a praia e ele viu 2 barcos que estavam ali, na praia. E aí Jesus, ele se achegou até um daqueles barcos, onde estava ali Simão Pedro, um pescador. E aí ele teve uma ideia. Ele pediu a Simão Pedro se ele poderia entrar no barco e dali falar para as pessoas. E aí ele entrou no barco e agora sim, mais sossegado, né, ali mais de longe, onde todos poderiam vê-lo, agora ele iria pregar para aquelas pessoas, né? Ele pediu a Simão Pedro que chegasse um pouquinho mais para dentro do mar. E ali sim, ele conseguiria, então, levar a palavra para aquelas pessoas. As pessoas gostavam de ouvir Jesus, porque quando elas ouviam Jesus, aquelas palavras traziam felicidade para elas, deixavam aquelas pessoas muito contentes, principalmente se aquelas pessoas se propusessem a obedecer ao ensinamento que ele estava ali pregando. Aquelas pessoas não tinham pressa de ir embora não, sabe, crianças? Eles ficavam ali muito tempo ouvindo Jesus, né? Que maravilha. Eu também ficaria sem pressa ali para poder ouvir Jesus. E ali, crianças, por que aquelas pessoas queriam tanto
tanto ouvir Jesus. Eles sabiam que Jesus se importava com as pessoas. E Jesus realmente se importava com todas aquelas pessoas. Jesus se importava com aquela multidão. Mas crianças, Jesus também se importava com aquele pescador e com os outros pescadores que estavam ali com ele, né? Ele viu que aquele pescador, ele estava ali lavando a sua rede, né? Provavelmente ele tinha chegado de uma pescaria da noite e ele estava ali lavando as suas redes. E quando Jesus acabou de falar, ele despediu, né, toda aquela multidão, né, para que aquela multidão pudesse ir embora. E agora, crianças, olha que interessante. Jesus, que conhece todas as pessoas, que conhece o nosso coração, ele também conhecia o coração daquele pescador. Então Jesus, ele se vira para aquele pescador que estava ali do lado dele e ele diz para ele: olha, vamos com seu barco até mais lá para o meio do mar e vamos lançar a sua rede. Mas, crianças, vocês não sabem o que tinha acontecido naquela noite. Naquela noite, esse pescador, Simão Pedro, junto com seus companheiros, Tiago e João, eles haviam trabalhado a noite toda. Eles jogaram a rede muitas vezes. Eles lançavam a rede e puxavam a rede, mas acreditem, não vinha um peixinho sequer. Olha que coisa triste, que decepção. A profissão deles era pescar, então era dali que eles tiravam o sustento deles. Mas naquela noite tinha sido uma noite muito difícil. Eles não haviam pescado um peixinho sequer. E agora Jesus vira para Simão Pedro e diz: vamos lá jogar a rede. Eu imagino que, sendo Simão Pedro, Tiago e João pescadores por profissão, pescadores experientes, eu acredito que eles entendiam muito de pesca. Mas Jesus entendia muito de pesca, será? Jesus era pescador? Não, Jesus não era pescador. O pai de Jesus era pescador, que poderia ter ensinado alguma coisa de pesca para ele? Não, também não era pescador. O pai de Jesus era carpinteiro. Então, Simão Pedro, ele podia ter pensado assim: ah, não vou não. O bom de pescar mesmo é à noite. É mais perto da praia. Eu já fui, eu já pesquei a noite toda, não consegui nada, agora eu vou lá de novo. Ele poderia ter pensado assim, mas Simão Pedro não pensou assim. Ao contrário, Simão Pedro pensou assim: gente, esse homem ele é poderoso. E se ele está mandando eu lançar a rede, então, companheiros, nós vamos lançar a rede. E aí, Simão Pedro, naquele barquinho, junto com seus companheiros, pegou a sua rede e foram e lançaram lá do outro lado, conforme Jesus havia ordenado. Ah, crianças, mas vocês não vão acreditar. Eles começaram a puxar aquela rede. E aí, crianças, eles viram que estava muito difícil puxar. Ajuda aqui, gente, ajuda, ajuda. E vocês não vão acreditar. Aquela rede veio com peixe, peixe, peixe. Eles não aguentavam. Ajuda aqui, chama outro barco, chama outros pescadores. E chamaram outro barco, outros pescadores, e foram puxando redes. E aqueles 2 barcos ficaram lotados de peixe, os barcos quase até que afundavam de tanto peixe que tinha ali. Glória a Deus, aleluias, crianças. Imagina, né? Isso que é ter fé. Isso que é acreditar no impossível. Foi o que João fez. Na hora que ele ouviu a ordem de Jesus, ele teve fé. Ele imediatamente obedeceu. Ele não desobedeceu a Jesus, ele não discutiu, ele imediatamente
imediatamente obedeceu a Jesus. E olha que interessante, crianças, aquele milagre não favoreceu apenas Simão Pedro, nem a Tiago e nem a João. Aquele milagre favoreceu a muita gente, porque o Senhor Jesus, ele é assim, crianças. Quando nós nos propomos a obedecê-lo, as bênçãos vêm não só para mim, não vem só para a tia Messia quando eu obedeço a Jesus. Não vem só para você quando você obedece. Quando a gente obedece a Jesus, as bênçãos dele atingem todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Porque Jesus é assim, ele é maravilhoso. Que bênção, crianças, ver a glória de Deus se manifestar daquela forma ali na vida de Simão Pedro. E aí, crianças, naquele momento, Simão Pedro, ele se ajoelha diante de Jesus, sabe? E ele fala assim: Senhor, eu sou um pecador. Eu não sou digno desse milagre. Eu não sou digno, né, do Senhor fazer isso tudo por mim. Eu não sou tão bom para receber uma bênção tão grande. Mas Jesus, naquele momento, com todo o amor do coração dele, ele encoraja Simão Pedro, né? Ele diz: não tenha medo, Simão Pedro. De agora em diante, você e seus companheiros serão pescadores de gente. Isso mesmo, crianças. Naquele momento, Jesus estava dizendo para Simão Pedro e para seus companheiros que agora eles iriam pescar almas para Jesus. Eles iriam pregar a palavra do Senhor. Eles iriam ganhar pessoas para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa fez a mão do Senhor naquele dia. Ali, o Senhor, eu acredito assim que muitas pessoas ali já naquele momento já viram aquele milagre de Jesus e já devem ter se decidido a seguir a Jesus, sim. E agora, Simão Pedro, Tiago e João, eles tinham uma nova missão na vida deles. Apesar da pescaria ter sido maravilhosa naquele dia, mesmo assim, eles decidiram deixar tudo. E de agora em diante, eles iriam seguir a Jesus. E quanto mais eles seguiam Jesus, mais eles obedeciam e mais o Senhor realizava milagres através da vida deles e mais pessoas se convertiam para o reino de Deus. Glória a Deus. Sabe, crianças, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que eu, que sou adulto, você que é criança, o Senhor quer que nós sejamos obedientes à voz de Deus. É tudo o que Ele quer de nós. Sabe, crianças, João, Tiago e Simão Pedro, eles só foram abençoados porque eles obedeceram à voz de Jesus. Se eles não tivessem obedecido, eles não teriam tido aquele milagre na vida deles e também depois eles não seriam seguidores de Jesus. Eles não teriam sido pessoas que agora pescavam gente para o reino de Deus. E a ordem de Jesus é essa, que nós sejamos obedientes e que nós possamos ganhar muitas almas para o reino de Deus. Amém. Crianças, vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por este ensinamento que o Senhor nos trouxe nesses minutos, ó Pai, que possamos entender, ó Pai, a necessidade de sermos obedientes a Ti, que cada criança, ó Pai, tem no seu coração o desejo de ser obediente, ó Pai, e aquela criança, ó Pai, que está aqui assistindo essa aula, que ainda não te encontrou, ó Pai, que o Senhor tenha um encontro com ela, que ela também entenda, ó Pai, a necessidade de te obedecer, de entregar a sua vida a Ti, ó Deus. Ó Pai querido, fala em cada criança, ó Pai, de forma maravilhosa, para que cada um, ó Pai, tenha o desejo de te seguir, de te obedecer e de buscar almas para o Teu reino, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
E agora, crianças, você vai pegar a sua revista para fazer a sua atividade, né, que eu sei que vocês gostam de fazer. Se tiver alguma dificuldade aí, manda aí para a tia no chat, manda no WhatsApp, tá bom? E depois que ela estiver prontinha, manda lá a foto da atividade, manda o vídeo do textuário. Nós estamos esperando por vocês enviar essas atividades aqui para a gente, tá bom? E agora nós nos despedimos, né? Que cada um de vocês fiquem guardados embaixo das mãos do Senhor, que todos vocês tenham um domingo maravilhoso na presença de Deus. E no próximo domingo, neste mesmo horário, esperamos vocês aqui para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus e conhecermos mais um milagre de Jesus. Amém? Vamos orar para terminar? Pai, te agradecemos por estes momentos, ó Pai, que passamos aqui. Ó Pai querido, que Tu nos conceda novas oportunidades de estarmos diante de Ti, ó Pai, debaixo da Tua graça, trazendo ensinamentos na escola bíblica dominical para estas crianças. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, crianças, e até o próximo domingo. Amém.